E você se pergunta assim, meu Deus, e aquele negócio de conjugação de verbo? Professor, é importante fazer a conjugação dos verbos, é importante saber os verbos. Ah, isso é muita gramática para mim, é muito chato pensar em conjugação de verbos, em verbos, etc. Bom, é importante sim. É importante, mas desde que você não foque apenas nos verbos, em listas de verbos, em listas de conjugações e tempos verbais. Não, esse não é o nosso objetivo. Mas, no entanto, você vai ter que recorrer a essas conjugações de verbo para poder comunicar em francês, para se comunicar em francês. Por quê? A comunicação, ela envolve o fato de que alguém faz algo. Se você vai dizer, se vai anunciar que alguém faz algo, que seja você, que seja alguém, outra pessoa, vai ter que falar sobre um sujeito, sobre um verbo, que é a ação que aquela pessoa está fazendo, e de que maneira, como, com quem, com qual frequência, e assim vai. Você vai pensar que para você dizer algo, para você criar uma frase, você tem que dizer que alguém faz alguma coisa. Claro que tem as conjugações em vários tempos. Pode ser alguém fez alguma coisa, alguém fará, alguém faria alguma coisa. Tem os vários tempos verbais, assim como tem em português. Mas hoje, como base, a gente vai tomar o tempo presente como exemplo, tá? Então, alguém faz alguma coisa. Esse alguém, aí nós dizemos que é o sujeito da ação. Sujeito é aquele que realiza a ação. Então, para eu falar de mim, je. Para eu falar você que faz algo, é tu. É claro, gente, que vai ter um verbo aqui na sequência. A gente vai dar os exemplos com os verbos, tá? Por enquanto, estou mostrando quem são os sujeitos. Je, tu. Ele é il. Vamos repetir? Il. Ela, elle. Elle. A gente, on. On. E eu coloquei esses três na mesma linha, porque os três, il, elle, on, eles têm a mesma conjugação do verbo. Não é diferente. Nós é nu. 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 Repita. Nu. Como se fosse pelado. Nu, tá? Nu. É assim que se fala. Vocês, vous. 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 Eles, il. Il. Nós não lemos a última letra ali nesse caso, que é nem no vous, nem no nu, nem no il. Não se lê a letra S. Então, eles, il. E elas, ela. Às vezes essa letra S é lida, eu vou te explicar quando. Quando se une com o verbo que começa com vogal. Legal assim? Esses são os sujeitos para conjugar os verbos. Se vou falar de mim, évidemment, vai dizer je. Eu falo francês, je parle français. Ou, eu sou brasileiro, je suis brésilien, je. Eu seleciono a linha de eu, que eu estou falando de mim mesmo, d'accord? Se estou falando a respeito de nós, eu vou ali na linha do nós e você já vai conhecer os verbos para poder aplicar aqui nos exemplos também. Nós é nous. Então, nous aimons le français, nós amamos o francês. Nous aimons le français, nous apprenons le français, nós aprendemos francês. Seleciona a linha de nós. Então, aqui as pessoas está na ordem. Eu, tu, ele, ela, a gente. Nós, vocês, eles e elas. Como o verbo é em ER, vamos dar um exemplo então. Vamos exemplificar para que vocês entendam. Vamos pegar aqui o verbo parler, que é o verbo falar. Falar. O verbo é parler. Parler. O que vai acontecer? A sílaba tônica, eu vou pôr um tracinho embaixo dela. A sílaba tônica que eu falo é a sílaba forte. Coloquei o tracinho no lê. Por quê? Nesse caso, nós não lemos a última letra e nós lemos a penúltima, parler. Parler, ok? E vamos conjugar então dizendo eu falo, je parle. Je parle. A sílaba tônica agora é o par. Coloquei um tracinho embaixo do par. Não tem esse tracinho na escrita. Eu estou colocando aqui para que você saiba a sílaba forte. Je parle. Je parle. No pa, que é a sílaba forte, alta, eu coloquei um tracinho embaixo, ok? Je parle, tu parles. Cadê? Tu parles. Tu parles. A sílaba tônica é a primeira também. Il, ela, on parle. Oui. Voilà. Repassando então, qual é o verbo? O verbo parler. O tracinho está aqui no lê. Parler. Eu falo, je parle. Você fala, tu parles. Ele fala, il parle. Nous parlons. Nous parlons. A sílaba tônica é on. E é o seguinte, olha que bonito. Esse nu, no tempo presente, ele sempre vai terminar com on. Então, vou pintar de amarelo para você se lembrar que nous parlons, estudar. Nous étudions, ir. Nous allons, comer. Nous mangeons, beber. Nous buvons,
começar no commençons, no blá 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 on, sendo o tempo presente para todos os verbos, não só esses que terminam com ER, mas para todos os verbos em francês, a terminação do nu é on para o tempo presente. Vous parlez. A sílaba tônica é a última, o le. Estou colocando um tracinho embaixo da sílaba tônica, é embaixo, tá? Vous parlez. E o vous termina sempre com e. A escrita é ez e a pronúncia é e no final. Vous parlez, vocês começam, vous commencez, vocês comem, vous mangez, quoi? Vocês chegam, vous arrivez, vocês gostam, vous aimez, vous blá 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 e. Isso é que você tem que ter em mente. Eles e elas, ela parle. A sílaba tônica é o pá. Coloquei um tracinho embaixo do pá para te mostrar que é a sílaba forte. Então é o seguinte, aquilo que está marcado com um traço embaixo, está sublinhado, é a sílaba que você vai ter que ler forte. Exemplo, parler. O forte é o le, não é o par. Vous comprenez? Voilà. Parler. Vamos ler então a primeira linha? Parler. Je parle. Tu parles. Il parle. Nous parlons. Vous parlez. Il parle. Aqui no final, nós não lemos ENT. Então, vou deixar de uma cor diferente. Vou pôr essa cor aqui, azul, para te mostrar que não é lido essa última linha aqui do il parle. D'accord? Gente, o que é importante você saber? É importante você saber que, na escrita, a terminação do eu é a letra E para esses verbos. A terminação de tu é a letra E. Isso aqui é um modelo que você vai poder aplicar para praticamente todos os verbos que terminam com ER, menos o verbo aller, que ele é uma exceção. Aller é o verbo ir, je vais, tu vas, il va, etc. Oui? Ok. Vous parlez português? Eu quero saber se a outra pessoa fala português. E em francês, vai acontecer o seguinte, eu posso vir aqui na linha do vous, de maneira formal, eu vou falar com a outra pessoa tratando ela de vous. Vocês falam, vous parlez português? Essa é a minha pergunta para vocês. E para você saber como responde, você vem aqui na linha do eu, que é a primeira linha, e você vai escrever para praticar nos comentários. Oui, je parle português. Uma resposta afirmativa, responda que sim, oui. Je parle, ok? Aí você vai seguir ali aquela conjugação que termina com E, que eu deixei pintado de amarelo. E a entonação da fala é parle. Je parle português. Observe que você ouviu vous parlez, mas a resposta é je parle, justamente pela conjugação. O vous tem esse E forte na fala, na entonação. Vous parlez português? Oui, je parle português.